Nesse vídeo a gente vai continuar falando algumas das impressões que a gente teve desde que a gente chegou aqui no Canadá. Então a gente vai falar um pouquinho do que a gente está achando, do que a gente está vivendo. A gente escolheu alguns tópicos para conversar com vocês e falar nossas expectativas e realidades sobre esses assuntos. Então a gente já falou os 5 primeiros no último vídeo e agora a gente vai falar mais alguns. Então, bora lá? E nosso primeiro tópico nesse vídeo vai ser um pouquinho sobre o clima. Quem pensa em Canadá sempre pensa no frio, né? No inverno, na neve, né? No menos 30 graus 40. Celsius, menos 40 graus Celsius. Então a gente vai falar um pouquinho da nossa adaptação, o que a gente achou, se foi difícil ou não, né? Mais ou menos isso. Expectativas e a realidade sobre isso. Sim. Então, eu acho que aqui no Canadá tem essas temperaturas bem extremas e sim, é frio, né? Você tem que tomar alguns cuidados, mas com roupa tudo dá, gente, sim, dá, entendeu? Não tô falando que não é frio, mas dá, entendeu? Dá pra sobreviver. Você não vai ficar muito tempo fora, a cidade é adaptada para isso. Até o Plus 15, que é um corredor, né, que liga aqui no centro, liga alguns prédios. Então, é uma cidade adaptada para o frio. Então, com roupa, é tranquilo até, sabe? Você, claro, não, que nem a gente falou no último vídeo, não dá pra ficar andando tanto tempo fora, que nem o que a gente falou do transporte, não dá pra você andar 20 minutos a menos 40, mas uma coisa muito boa que tem aqui, especificamente em Calgary, é o Chinook. O Chinook, pra quem não conhece, são uns ventos, né, que vêm das montanhas e eles vêm com calor, uma onda de calor muito grande. Então a temperatura esquenta muito rapidamente quando passa esse vento. Então uma coisa de tipo, hoje está menos 40, amanhã pode estar 10 graus, menos 10, ou até zero, chega até zero. Às vezes tem uma diferença de 20 graus, assim, né, de temperatura. Exato, então tem umas diferenças bem grandes de temperatura. Então isso acaba ajudando muito, porque um dia está muito frio, que você não aguenta 10 minutos lá de fora, no dia seguinte tá tão de boa, né? Que é de boa pra quem já tá aqui, né? Mas parece doideira falar isso, mas tipo, 0 graus é muito gostoso. Tranquilo. Muito tranquilo. Por quê? O que acontece? Aqui o clima é seco, né? Então, como aqui o clima é seco, quando tá muito frio, não parece que está tão frio como se fosse no Brasil, que é úmido. Mas também o contrário é verídico, né? Porque quando tá muito calor aqui, parece que tá assim, ó. O calor o calor é muito também, a sensação fica quente. Mas então, por ser seco, é bem mais de boa. A gente não tá falando que não é frio, gente, mas com as roupas que a gente comprou aqui, a gente não veio do Brasil com nada praticamente. Um casaco. Com as roupas que a gente comprou aqui, dá bem de boa. Bem de boa mesmo. Sim, e quando eu cheguei, eu tava com a expectativa, Senhor amado, menos 40 graus, eu vou morrer. E a minha realidade foi bem melhor do que a minha expectativa, que eu tava assim pensando no pior do pior, e nem foi tão ruim assim, sabe, quanto eu pensava. E outra coisa muito boa daqui de Calgary é o sol, que aqui boa parte do inverno, na verdade, boa parte do ano faz muito sol, né? Então, apesar de ser frio, tá sol, você vê a luz, sabe? Não é que nem, tipo, sei lá, Toronto, Vancouver, não sei, as pessoas falam de Vancouver, né? Que é muito nublado e tudo mais. Então, aqui, isso me deu, assim, pra mim, foi uma coisa muito boa, porque eu não consigo imaginar sem dias ensolarados, enfim. Então, eu gostei muito do clima, apesar do frio, mas com o Chinook. Eu acho que nesse inverno a gente pegou o quê? 3 menos 40 graus? Tipo, 3 vezes muito frio, né, só. E aí depois teve os Chinooks e ajudou, né? De boa. Então, mas aí vamos para partes que talvez não são tão boas do clima aqui. A primeira delas não é só um negócio de Calgary, não, mas no inverno, em geral, nos países, né, que estão muito ao norte, escurece muito rápido. Então, por exemplo, 5 da tarde, no inverno, já tá escuro. Sim. Até 4 e pouco da tarde já tá começando a escurecer. Então, você vai pro trabalho, 7:30 da manhã, tá escuro também. Então, quando você volta do trabalho, já tá de noite. Isso é bem ruim, é bem chato de adaptar, mas dá certo. E outra coisa que a gente não sabia, mas que acontece bastante aqui em Calgary, são as queimadas. Na verdade, não é em Calgary as queimadas, mas em Alberta, na região aqui, tem queimadas.
e por ser muito seco, né, tem as queimadas, e por ser muito seco acaba vindo para cá também. A fumaça. Então a gente já teve alguns dias de fumaça, aí, que é muito ruim para o pulmão, né, respiração. Fica até mais difícil de enxergar assim durante o dia. Mas também foram o quê? 2 fins de semana até agora, né? Até agora Dizem que provavelmente vai ter mais aí pela frente, mas a gente está agora em final de junho, e deram 2 vezes essas queimadas aqui. 2 fins de semana. 3, acho. 2 ou 3 fins de semana que acabaram sendo, que a gente ficou mais em casa, né, por conta disso. Isso. Uma outra coisa que é muito importante lembrar, que ele falou no inverno o dia é curto, mas no verão o dia é bem longo. Então agora são... ao contrário. Agora são exatas... Acabou a bateria. 8h20. 8h20 da noite, e tá super claro, e vai escurecer tipo lá pelas 10 da noite, então a gente consegue aproveitar muito bem o dia no verão. Então isso é bem legal. E uma outra coisa que eu não sabia daqui também, mas tem dias que ventam bastante. Quem me segue no Instagram, se você não segue, me segue lá. Já vi uns perrengues que eu já passei com esses ventos aí. O meu guarda-chuva foi pro brecho. Enfim, mas tem dia que venta bastante. É uma coisa que eu não gosto muito, eu não gosto de vento. Mas também não é sempre, né? Tipo, hoje tá super tranquilo. E as definições das estações do ano são bem determinadas. Então isso é bem legal. Então você consegue ver a diferença de tudo, sabe? Então eu gostei muito do clima. E pensei que seria muito pior. E tá sendo muito bom. O segundo ponto do nosso vídeo é sobre o nosso cachorrinho. Então, se você não tem pet, não quer saber, você pode pular esse aqui. Bom, então a adaptação do nosso cachorro foi muito inesperada. A gente pensou que talvez ele ia sofrer um pouco, mas ele amou a neve. Ele amou muito. Vou deixar um vídeo aí dele brincando na neve. Ele se esbaldou assim, então pra gente foi muito tranquilo. A gente pensou que talvez ele não ia querer pisar e tudo mais. Ele se esfrega, ama a neve. Então isso foi super tranquilo. Mas a gente conhece alguns outros cachorros que não se adaptaram tão bem à neve assim. Então eu acho que isso varia muito de cachorro para cachorro. A gente conhece um cachorro que é da mesma raça que o nosso, que é Spitz. E ele não gosta de pisar na neve. Mas a coisa que acho que o Olaf mais sentiu, que é o nosso cachorrinho, foi que no Brasil o Angola ele trabalhava em casa e eu também trabalhava uma parte do dia em casa, então a gente tinha muito tempo com o nosso cachorro. E aí agora que a gente veio pra cá, os dois trabalham e estudam, né? Então a gente fica praticamente o dia inteiro fora de casa praticamente. E lá no Brasil ele tinha um quintal, então aqui ele tá em apartamento e ele não tem quintal. E como a gente fica pouco com ele, a gente tem que levar ele mais pra sair, pra andar. Então isso foi o que ele mais sentiu, sabe? Esse tempo que foi reduzido com a gente. Mas o lado bom disso é que aqui tem muitos parques lindos, parques muito legais. E tem algumas áreas que são áreas off-leash. O que significa isso? Que é um cercado, normalmente é fechado ou semi-fechado. No caso do nosso cachorro que foge, a gente sempre procura os que são totalmente fechados, que o cachorro, você pode soltar o cachorro, a coleira, e ele pode brincar à vontade, e aí tem outros cachorros, ele brinca, ele socializa ali com outros, então é uma coisa que a gente gostou muito, que o Olaf ama, e é ótimo para ele gastar energia. Outro ponto é que a gente custou achar um pet que realmente a gente gostasse, assim, a gente tinha um muito bom no Brasil, então por ser uma raça que é um pouco mais delicada ali com a pele, com o pelo, a gente custou um pouquinho. Hoje a gente leva ele um pet muito legal. Eu vou deixar aqui embaixo. A gente vai deixar a recomendação, que por acaso é uma brasileira. É uma brasileira, se você não fala inglês, ó, melhor ainda. Mais fácil. Mas o banho em si é bem caro, assim, a gente achou bem caro. Então hoje a gente paga entre 70 e 75 dólares o banho, o que é um pouco pesado. Mas pro nosso cachorro a gente precisa dar banho em pet, assim, mas custou, mas a gente achou e esse é muito bom, a gente recomenda. E a comida, né? A comida, pra gente foi bem fácil a adaptação, a gente compra exatamente a mesma que a gente comprava no Brasil. Sim. Ele ama, então, é igual pra ele, então é isso. Deu certo. Deu certo, a gente deu sorte. Expectativas e realidades. Expectativa, eu achei que ele ia ter mais dificuldade, realidade foi mais tranquilo do que eu esperava. Muito bem. Lembrando que varia de cachorro em cachorro. O nosso se adaptou muito bem. Mas apesar daquele que eu falei que ele não gosta da neve, de resto ele se adaptou super bem também. É bem de boa.
O terceiro ponto desse vídeo que eu vou estar falando aqui sozinho é sobre o college, né? O que eu tô achando, minhas expectativas e realidades. Então vamos lá. Primeiramente eu tô gostando muito mesmo, tem sido bem legal. É muito puxado, tá? Muito mais puxado do que eu imaginava. E olha que eu já pensava em... já ouvia falar que era muito assignment, muito trabalho e tal. Mas realmente é bem mais difícil quando você tá aprendendo algo pela primeira vez. O primeiro semestre foi um pouco mais tranquilo, porque eu usei um conteúdo que eu já sabia, mas agora quando é coisa nova mesmo, fica bem mais puxado. É outra coisa que dificulta muito, quando você trabalha e estuda ao mesmo tempo. Então aqui eu vou colocar algumas recomendações. Eu estou fazendo só 3 matérias. Eu estou trabalhando praticamente full time, estou trabalhando 40 horas por semana às vezes. Isso aqui é uma exceção, tá, desse ano, que o governo está deixando, porque normalmente alunos só podem trabalhar 20 horas por semana. Então esse ano eu estou conseguindo trabalhar mais, estou aproveitando para juntar um dinheiro. Mas, eu não conseguiria dar conta de 5 matérias e trabalhar o quanto eu estou trabalhando. É muito puxado, é muito assignment, são muitas provas e eu quero realmente aprender o que eu estou estudando. Então eu não recomendo para ninguém, a não ser que você já conheça da área, né, já seja experiente na área, ou que você realmente não queira aprender e você só quer o diploma. Então nesse caso tudo bem, mas para quem realmente quer aprender, eu recomendaria focar 3 matérias por semestre e não pegar 5 de uma vez. Então as minhas expectativas e realidades é que realmente é mais puxado do que eu imaginava, mas que é muito legal, eu estou gostando, ainda não cansei, eu sei que provavelmente vou cansar aí nos próximos semestres, mas tem sido muito legal, estou aproveitando muito. Gostaria de ter mais tempo livre para estudar sobre a área e sobre me aprofundar um pouco mais, porque às vezes eu sinto que eu só estou arrastando os assignments ali, mas isso é porque eu estou trabalhando bem mais do que o normal, né? Porque o normal é trabalhar 20 horas. Então é super possível, recomendo aí para quem quiser entrar em contato comigo, só manda mensagem lá para ler, que aí eu converso um pouco sobre o college, sobre o meu curso específico também. E o nosso quarto ponto que a gente vai comentar um pouco aqui é sobre o custo de vida. A gente fez um vídeo já só sobre o custo de vida, então se você ainda não viu, já vai lá para você assistir também. E aproveita e se inscreve no canal, né? Só para já... Mas a gente vai conversar um pouquinho também nossas expectativas e realidades sobre isso. Para quem já assistiu o vídeo, né, viu que realmente as coisas estão mais caras do que a gente imaginava, mais caras do que a gente calculava lá no Brasil. Mas a gente está se virando, porque também a gente calculou, todos os cálculos que a gente fez lá no Brasil era baseado em um salário mínimo, né? Que exatamente hoje está mais ou menos em $15 a hora. E graças a Deus a gente conseguiu uns empregos que já está pagando mais do que isso, né? Isso ajuda bastante. Mas realmente as coisas estão bem caras, né? Bem caras. Aluguel subiu, alimentação subiu bastante. Então, só para vocês, se vocês quiserem ter mais detalhes, vai lá no vídeo, mas só para vocês saberem que realmente subiu. E eu acho que a expectativa é que fosse mais barato, e a realidade é que a gente acaba gastando muito, porque, gente, tem muita coisa legal para fazer aqui, e a gente acaba exagerando, assim, às vezes, tipo, em alguma compra... Exagerando não, né? Mas tipo, a gente sai bastante. Quem me segue no Instagram sabe, a gente sai muito, a gente faz coisas, viaja. Então acho que acaba que também foi bom a gente ganhar mais, porque a gente também pode aproveitar. E é uma coisa que eu falei no outro vídeo, se você ganha mais, é melhor, porque aí você pode aproveitar mais. Eu acho que é importante a gente saber diferenciar o que a gente falando que as coisas estão caras com o que é o poder de compra, né? Porque a gente fala que as coisas estão caras comparando com o Canadá há 5 anos atrás. Por exemplo, se você conversa com alguém que está aqui há mais de 5 anos, para eles as coisas estão um absurdo de caro, tá assim, tipo, um absurdo mesmo. Mas pra gente, por mais que a gente ache que algumas coisas estão caras, e se a gente converter, por exemplo, real para dólar canadense, aí realmente as coisas são bem caras aqui, mas o poder de compra, né, o que a gente consegue fazer com um salário, até com um salário mínimo, obviamente é
bem mais, né? A gente consegue fazer muito mais coisas do que um salário mínimo, ou 2 ou 3 no Brasil. Com certeza. Então a gente sabe que as coisas estão caras, mas a gente está aproveitando muito também. Sim. Tipo, muito mais do que a gente imaginava que ia conseguir aproveitar. Já aproveitamos muito mais do que a gente aproveitava no Brasil. A gente compra muito mais coisas do que a gente comprava no Brasil. O que a gente fez nesses 6 meses foi mais do que a gente faria no Brasil por, sei lá, uns 2 anos. Desses nossos 2 anos de casado, a gente fez muito menos, né? Então, realmente, assim, vale a pena. Então é isso, a expectativa é que a gente ouvia dizer que as coisas estavam aumentando, mas realmente a gente chegou aqui e estavam bem mais caras do que, né, uns vídeos que a gente via. Mas a realidade também é que, a gente está conseguindo se virar com o que a gente tem, graças a Deus. Está aproveitando muito e é isso. E aqui dá para fazer vários bicos e tudo mais, né? Então ajuda bastante. Aqui tem muito trabalho, então você pode trabalhar e conseguir, sabe, complementar, trabalhar mais, enfim. Então ajuda bastante. E o nosso quinto ponto é sobre amizades. Eu acho que esse é um ponto que eu mais tinha medo, assim, porque no Brasil a gente tinha vários amigos, então vim pra cá, onde talvez a gente não ia ter nada, não ia ter ninguém, já era uma coisa que me dava um pouco de medo. Mas chegando aqui a gente encontrou uma igreja muito boa. A gente vai na igreja First Evangelical Free Church e ela abriu muitas portas pra gente de conhecer pessoas, conhecer brasileiros e ter novas amizades. Então isso ajudou muito. Eu acho que não é só a igreja que você pode conhecer pessoas, claro, tem outros lugares, você pode conhecer na faculdade e tudo mais, mas é algo muito importante que vai te ajudar a continuar aqui no Canadá, é você ter pessoas para contar, sabe? Você ter conexões, então você criar relacionamentos é muito importante. E a igreja, no nosso caso, foi uma coisa muito importante para nós, para criar esses relacionamentos, que são os nossos amigos hoje aqui. Então, uma dica que eu dou é saia, socialize e aproveite muito, porque se você ficar dentro de casa, cara, você não vai aproveitar tudo que você pode e da maneira que você consegue esse Canadá que a gente está mostrando aqui para vocês, sabe? Então, por favor, gente, saiam, aproveitem, conheçam pessoas, vão para lugares, conheçam pessoas da faculdade, vão para a igreja, conheçam pessoas na igreja também, que vale muito a pena. Então, as nossas amizades ajudou muito a gente nesse processo de adaptação aqui no Canadá, que assim, apesar de muita saudade, uma saudade dos nossos amigos, da nossa família no Brasil, alivia principalmente por saber que eles estão vivendo as mesmas coisas e as mesmas fases que a gente. Então, ajuda muito você ter amigos aqui para você contar e se apoiar. Então é isso, gente. Esses foram os pontos que a gente achou bem importante conversar aqui com vocês. Se faltou algum ponto que você pensa aí, que você quer saber, comenta aqui embaixo pra gente poder falar pra vocês, falar nossa opinião e também pra gente, talvez eu gravar um outro vídeo, então, sobre algumas outras coisas que a gente pode conversar com vocês. E não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades, todas as viagens, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, todas as dicas que a gente dá pra vocês aqui do Canadá. E também me segue lá no Instagram para você ficar por dentro de todas as novidades. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.